Olá, tudo bem? Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos falar sobre o direito de religião no Brasil. Este é o primeiro vídeo de um quadro novo que estará surgindo no canal, que é sobre leis. E o tema de hoje é liberdade religiosa. É um comentário e retirei alguns trechos desse artigo. O artigo completo você pode ter acesso ao link na descrição desse vídeo. Então, o autor começa dizendo o seguinte: a Constituição Federal consagra como direito fundamental a liberdade de religião no país, prescrevendo que o Brasil é um país laico, e ele vai dizer mais à frente o que é ser um país laico. Com essa afirmação, queremos dizer que, consoante a vigente Constituição Federal, Constituição de 1988, o Estado deve se preocupar em proporcionar aos seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, proscrevendo a intolerância e o fanatismo. Deve existir uma divisão muito acentuada entre o Estado e a Igreja. Quando ele fala Igreja, ele quer dizer as religiões em geral, tá bom? Não podendo existir nenhuma religião oficial no país, devendo, porém, o Estado prestar proteção e garantir ao livre exercício de todas as religiões. Então, o Brasil não pode ter uma religião oficial, mas deve proporcionar o direito de todas as religiões existirem, ok? O fato do Brasil, ser um país secular, com a separação quase total entre o Estado e a religião, não impede que tenhamos em nossa Constituição algumas referências ao modo como deve ser conduzido o Brasil no campo religioso. Tal fato se dá uma vez que o Constituinte reconheceu o caráter inegável benéfico da existência de todas as religiões para a sociedade. Por quê? Porque a existência dessas religiões fortalece a família, estipula princípios éticos e morais, que acaba aperfeiçoando o indivíduo. É inegável isso, que as religiões elas são importantes para criar um rumo, o foco para o indivíduo. E assim, essa religião ou as religiões estimulam a caridade, ou também simplesmente pelas obras sociais que essas igrejas ou essas religiões praticam, ok? Muito bem. Podemos afirmar que, em face à nossa Constituição, o Estado deve proteger o pluralismo religioso dentro de seu território, criar as condições materiais para um bom exercício sem problemas dos atos religiosos das distintas religiões, velar pela pureza do princípio de igualdade religiosa, mas deve manter-se à margem do fato religioso sem incorporá-lo em sua ideologia. Ok? É a repetição daquilo que a gente falou. O Estado deve proporcionar o bom andamento ou a paz entre as religiões, vamos dizer assim, a liberdade de culto, a liberdade de expressão das igrejas, mas o Estado não deve incorporar princípios religiosos ao seu estatuto. A liberdade de religião engloba, na verdade, 3 princípios diferentes, porém, intrinsecamente relacionados de liberdade: a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade de organização religiosa. Entra na liberdade de crença a liberdade de escolha de religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, a liberdade ou direito de mudar de religião a hora que o cidadão quiser, mas também compreende a liberdade de não aderir a nenhuma religião. O brasileiro, ou quem estiver aqui estrangeiro, ele tem esse direito de aderir a qualquer religião, ou também o direito de não ter nenhuma religião. Assim como a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu ou de exprimir o agnosticismo, mas não compreende a liberdade de embaraçar o livre exercício de qualquer religião, de qualquer crença. A liberdade de religião não está restrita à proteção aos cultos e a tradições de crenças das religiões tradicionais. Tá? Quando ele diz aqui a liberdade, quando ele fala assim, liberdade de religião, não está restrita ou não está somente dedicada às religiões tradicionais, a
religião católica, judaica ou muçulmana, não havendo sequer diferença ontológica, ou seja, efeitos constitucionais entre religiões e seitas. Então, o Estado deve proporcionar proteção a qualquer religião, ok? A qualquer religião. E o autor diz o seguinte: creio que o critério a ser utilizado para se saber se o Estado deve dar proteção aos ritos, costumes e tradições de determinada organização religiosa não pode estar vinculado ao nome da religião, mas sim aos seus objetivos. Se a organização tiver por objetivo o engrandecimento do indivíduo, a busca do seu aperfeiçoamento em prol de toda a sociedade e a prática da filantropia, deve gozar da proteção do Estado. Ok? Tudo bem por aí? Beleza. Devemos ampliar ainda mais o conceito de liberdade religiosa para abranger também o direito de proteção aos não crentes, ou seja, as pessoas que possuem posição ética não propriamente religiosa, já que não dá lugar à adoção de determinado credo religioso, saindo em certa medida do âmbito da fé, uma vez que a liberdade preconiza... Opa, foi na hora que engasguei aqui. Uma vez que a liberdade preconizada também é uma liberdade de fé e de crença, devendo ser enquadrada na liberdade religiosa e não simplesmente na liberdade de pensamento. Aí aqui nós temos alguns artigos da Constituição Federal que defende a liberdade religiosa. Nós veremos cada um deles aqui de forma detalhada, ok? Muito bem, estamos aqui na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Essa Constituição é a lei principal, a fundamental para o bom andamento do nosso país, na questão de todos os direitos e deveres, não somente do Estado, mas do cidadão. Então, todas as outras leis devem estar baseadas na Constituição. E aí nós vamos para o título 2º dos direitos e garantias fundamentais. Quando a gente vai no capítulo 1º dos direitos e deveres individuais e coletivos, vamos para o artigo 5º, que diz o seguinte: todos, que é importante, quando você vê o artigo 5º, a gente começa a entender os restantes. Essa primeira parte aqui, ela é muito importante para você saber. Todos são importantes. Todos são iguais perante a lei. Primeira parte importante. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Agora a gente vai para o inciso 6º, que diz o seguinte, ó: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Por quê? Porque você tem direito à liberdade, à igualdade, à segurança. Então é inviolável essa liberdade de consciência, tá? E a liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei ou da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, você tem a liberdade de exercer o seu culto religioso em qualquer lugar no país, tá? Você tem essa liberdade. Você é protegido por lei para desenvolver em local de culto, tá? Em local de culto, os seus exercícios religiosos. Só que tem um detalhe: no Brasil, a liberdade religiosa se restringe a esses direitos aqui: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Se a religião no Brasil infringe a esses direitos, ela já não pode ser aqui protegida por lei. Por quê? Se o culto envolve sacrifícios de pessoas ou sacrifício humano, quebra o direito à vida. Então, não pode ter esse tipo de religião no Brasil. Ok? Isso aqui é importante. Se a religião infringe esses direitos, não pode haver no Brasil. Por quê? A liberdade de religião e crença tem que estar baseada nesses direitos aqui. Não pode esquecer. Tá?
Inciso 7º. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que ele está dizendo aqui? É permitido em hospitais ou até mesmo em centros de internação coletiva, pode ser hospital ou qualquer outra situação, a questão de prestação religiosa. Então, uma igreja, independente de que seja, ela pode atender nesses locais. Tá? Agora vamos para o artigo 19, inciso 1º. Então vamos para o artigo 19. Vamos ver aqui. Artigo 19, inciso 1º. É vedado, ou seja, é proibido, deixa eu fechar aqui, isso. É proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o quê? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciá-los. O que é subvenciá-los? Patrocinar igrejas. Então, é proibido, não pode o Estado estabelecer culto. Tá? Quando eu falo Estado, é em toda a categoria de Estado, prefeituras, até mesmo Distrito Federal. Não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas mantidas pelo Estado. Não pode. Tá? Embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvo na forma da lei a colaboração de interesse público. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja não pode ter o Estado não pode ter uma igreja. A igreja do Estado não pode. A igreja também não pode patrocinar nenhuma igreja. Que o Estado ou a União, os municípios não podem patrocinar nenhuma igreja. Não podem patrocinar. Mas pode trabalhar em conjunto. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que tem uma cidade em que a quantidade de vagas da prefeitura já foi ocupada, não tem mais vagas. A prefeitura pode fazer parceria com uma escola devocional ou confessional, uma escola de uma determinada religião, pode fazer parcerias. A gente vai pagar para esses alunos, porque o aluno tem direito à educação, a criança tem direito à educação. Se a prefeitura não tem essa quantidade de vagas, o município deve pagar essa escola para o aluno. Tá? É lei. Outra coisa, aqui diz, manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvado na forma de lei. Quando eu falo aqui na colaboração de interesse público, eu falo aqui, por exemplo, no caso do Vaticano, que é uma cidade-estado, sede da Igreja Católica. O país pode fazer aliança no sentido econômico. Pode sim. Tá? Não tendo como a Igreja Católica como religião oficial do país. Mas lá, por ser um estado independente em que tem normas, regras, pode fazer no sentido de aliança econômica, tá? Muito bem. Agora vamos para o artigo 150. Artigo 150. Inciso. Cadê o artigo 150 aqui? Artigo 150. Aqui. Na seção 2, das limitações do poder de tributar. A questão aqui, no inciso 150, é a questão de taxas e cobrança de impostos. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, aos Estados e ao Distrito Federal e ao município. Aqui a gente vai para o... Deixa eu ver aqui mais... É o inciso 6º, letra B. Ok, aqui ó. Templos de qualquer culto. Então, por lei, o Estado, quando eu falo Estado, eu falo em toda a questão do município, governo federal, assim por diante, não deve cobrar impostos
de templos de qualquer culto, tá? Então, estão protegidos por lei, estão livres, isentos de taxas e impostos, templos de qualquer culto, tá bom? Impostos, mas tem que pagar luz? Tem que pagar luz, tá bom? Agora vamos para o artigo 210. Artigo 210, o que fala sobre questão religiosa? Muito bem. Aqui já vem na questão de educação. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso de matrícula facultativa, então, o ensino religioso é opcional, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, o ensino religioso é fundamental, tá? Tem mais uma questão religiosa, professor? Temos aqui o artigo 213. Nós temos o artigo 213. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas definidas em lei. Comprove finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros em educação. Então, o governo federal, o governo estadual ou municipal pode financiar? Pode direcionar recursos para escolas confessionais, tá? Que não têm finalidade lucrativa. Assegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de iniciamento de suas atividades. Então aqui, como a gente viu lá que o Estado não pode ter uma religião, mas ele pode direcionar recursos para essas escolas no sentido do interesse comum, interesse público. Como eu comentei sobre escolas municipais, escolas estaduais que não têm vagas, é obrigação do Estado dar educação às crianças. Então, se não tem vaga, o poder público pode pagar a mensalidade ou pagar a escola deste aluno. E essa escola pode ser escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, tá? Beleza? Agora vamos para o artigo 216. Ou 216 não, 226, ok. Aqui também fala sobre a questão religiosa. A família, base na sociedade, tem especial proteção do Estado. Tá. O casamento é civil, gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então, a Constituição diz que se o casal fez esse casamento religioso, ele já tem direito à família, né? Vamos dizer assim, a família já teria direito civil, efeito civil. Não precisa ir lá no cartório, assim por diante. Quando já tem casamento religioso, esse casamento já tem efeito civil, ok? Após vermos essas leis relacionadas a questões religiosas, a liberdade religiosa, a questão de assuntos religiosos, a gente pode ver o seguinte, que os governos são estabelecidos para atender às necessidades dos governados. Dessa maneira, devem assegurar a proteção dos direitos humanos fundamentais da população, incluindo a liberdade de consciência. O Estado também deve se empenhar em garantir a ordem pública, a saúde pública, um ambiente limpo e uma atmosfera que não iniba indevidamente a habilidade de seus cidadãos para criar famílias e explorar livremente as qualidades inerentes à condição humana. Faz parte da responsabilidade do Estado empenhar-se para eliminar a discrição baseada em raça, etnia, classe social, religião, orientação política e sexo, bem como garantir aos seus residentes acesso em iguais condições a um judiciário imparcial. Porque, de acordo com a lei, todos nós somos iguais. Lembra lá no artigo 5º da Constituição? Todos nós somos iguais.
Os estados têm responsabilidade de não somente proteger todos aqueles que moram dentro de suas fronteiras, mas também atuar na proteção dos direitos humanos na comunidade internacional e prover um abrigo àqueles que fogem de perseguição. E aí vem a questão pessoal agora do professor Nelson. Em vez de falarmos sobre liberdade religiosa, uma vez que nós só falamos de liberdade religiosa, a gente deve falar também sobre tolerância religiosa, espírito de tolerância e outros conceitos semelhantes. A gente não deve ficar calado, devemos falar sobre tolerância, respeitar a religião, respeitar. Eu, como cristão, reconheço o papel legítimo dos governos organizados e respeito o direito do Estado de legislar nas questões seculares e também consinto com essas leis, quando não contrariam os preceitos divinos. Entendo também que todos nós devem assumir uma responsabilidade civil, com seriedade, e exercer o papel de cidadão. Não desmerecendo as questões políticas e suas importâncias, entendo ser um dever da Igreja dar o devido destaque ao objetivo de desenvolver práticas que resultem no fortalecimento da fé do indivíduo e promova a esperança na iminente volta de Jesus, executando ali então ações de solidariedade ao que expressem amor ao próximo e produza alívio ao sofrimento humano. Acredito que as religiões têm esse objetivo, produzir alívio ao sofrimento humano. Espero que você tenha entendido, espero que você entenda que nós devemos respeitar a questão religiosa, nós não devemos impor a nossa crença sobre outro, porque todos temos o direito à liberdade de pensamento, liberdade de escolha. Então, até mesmo aquele que não tem que não tem nenhuma religião deve ser respeitado também. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.